vocês? Vamos aí para a nossa quinta aula de gestão da qualidade, dando continuidade ao conteúdo de ferramentas da qualidade. Então, na quarta aula eu passei para vocês a ferramenta do Brainstorm, que é uma ferramenta fundamental e fenomenal. Então, eu tenho comigo assim que ela é a base para todas as outras ferramentas, porque é através dela que nós vamos gerar as ideias para resolver problemas, para criar produtos, desenvolver soluções, tá? E a partir de hoje nós vamos conhecer 7 ferramentas desenvolvidas por Carol Ishikawa, que vai nos dar uma ideia mais gerencial de como resolver um problema, tá? Então lá, a primeira coisa, as ferramentas, elas não existem elas não são a solução de todos os problemas, tá? Quem resolve os problemas somos nós, as pessoas. Então as ferramentas elas vão auxiliar, tá? E não resolver. Tá claro isso para você? Então lá, como eu disse, ela vai apoiar você no que você vai poder, numa ideia que você vai apresentar. Ela vai te dar um respaldo maior, vai te dar uma base melhor. Então imagine que você vai chegar no seu chefe e falar assim, eu quero um aumento salarial. Aí ele vai perguntar para você, por quê? Aí ele fala assim, porque eu chego no horário, eu entrego as atividades e tal. Aí ele fala, mas isso não é mais do que a sua obrigação. Mas agora se você usa uma ferramenta, seja ela qual for, vou pegar uma planilha de Excel e mostra o ganho que você deu para a empresa, né? O ganho de produtividade, mais clientes e tal, a chance de você ganhar esse aumento, ser promovido é muito maior. As ferramentas da qualidade vão nessa mesma linha, tá? Então quais são os objetivos? Municiar as pessoas, tá? Dos procedimentos. Então as ferramentas têm que ser simples, todas as ferramentas da qualidade, fortes, ou seja, tem que trazer resultado e tem que ser de fácil entendimento e aplicação. Então, desde o diretor da empresa até o menor cargo da empresa tem que saber entender. Então, não vou apresentar uma ferramenta de alta complexidade para que alguns não entendam. Eu tenho que apresentar uma ferramenta simples, tá? 95% dos problemas são relacionados à qualidade, podem ser resolvidos com o uso de 7 ferramentas quantitativas básicas. Carol Ishikawa. Esse cara aqui desenvolveu mais de 18 ferramentas, tá? Da qualidade. E nós vamos hoje aprender um. Então lá, ele desenvolveu o diagrama de processo, Pareto, diagrama de causa e efeito, correlação, histograma, carta de controle, folhas de verificação. Hoje nós vamos ver os diagramas de processo. E eu espero que vocês gostem e curtam bastante, tá? Ele é conhecido também como fluxograma. Você já viu um? Eu estou na frente aí do slide, pessoal, senão eu vou... vocês não vão me ver, tá? Ele é utilizado, o fluxograma, para determinar a sequência de um determinado processo. Então vamos imaginar o seguinte, que você vai fazer um bolo. Então tem uma sequência. Então primeiro você, coloca os ovos, você separa os ingredientes, né, primeiro. Aí na hora de colocar na bacia lá, você vai colocar a farinha, depois os ovos, depois o açúcar, depois o leite. Então tem uma sequência. E aí o fluxograma vai ajudar a todas as pessoas que usam dessa informação, como que você realiza o seu trabalho, tá? Então o objetivo aí do fluxograma, garantir a qualidade. Então assim, se você quando entrou na sua empresa, você recebeu a seguinte informação. Quando você for ligar o computador, você tem que fazer assim, você tem que apertar o botão X, depois digitar o Ctrl Alt Del, depois colocar o login, depois colocar a senha e tal.
tem um passo a passo. Se você fizer diferente, ou você não vai conseguir, provavelmente, ou você vai ter algum problema. Então, assim, o fluxograma é para desenhar claramente as fases do processo, tá? Ele ajuda a aumentar a produtividade, melhora a compreensão do trabalho e reduz desperdício, tá? Quais são os requisitos básicos? Ele tem que ser claro, né? Tem que ser de fácil entendimento. Fácil entendimento, ó. Tem que promover a participação das pessoas, né? Isso facilita a análise. Não pode ser muito longo, senão ele fica cansativo, né? O diagrama ele tem que ser algo leve, simples, fácil de entender. Se for longo, é importante, é uma dica, né? Você dividir em partes. Então imagine assim, você fala assim, eu trabalho no faturamento. E aí eu vou montar o fluxograma todo do faturamento inteiro. Pô, você não vai querer, você não sabe como funciona a área de vendas lá, o comercial. Então, você vai perguntar, vai pedir para o pessoal de vendas montar o fluxograma deles. O recebimento do pedido. Aí quem recebe passa para quem? Assim, consequentemente, cada área monta o seu. Então, para você montar um fluxograma grande, você pede para cada área montar o seu. Tá? Tem que ser fiel à realidade. Então, não adianta você ir lá, falar que você faz de um jeito, escrever lá no fluxograma, sendo que na realidade você faz de outro. Se você mudar um processo, você tem que informar o seu gestor para que ele ou torne isso padrão, ou você vai ser chamado a atenção por não estar fazendo do jeito que tem que ser feito, tá? Então, assim, o fluxograma ele é desenhado utilizando símbolos. Nós vamos conhecer apenas alguns símbolos, porque o exercício que nós vamos fazer, ele é bem simples, tá? Então, esse símbolo aqui, ele indica o início ou o fim de um processo, tá? O retângulo, ele indica que cada atividade que precisa ser executada. O losango indica um ponto de tomada de decisão. Então, seria assim, faço ou não faço? Sim ou não? É a pergunta, tá? Sempre um fluxograma ele tem que ter seta para indicar a direção. Então, você tem que colocar a setinha direcionando o fluxograma. Este símbolo aqui indica documentos utilizados no processo, se houver, tá? Este outro símbolo indica espera, tá? E aí no interior do símbolo é apresentado o tempo aproximado de espera. Então, por exemplo, você vai cozinhar um bolo, você coloca no forno por 30 minutos. Aí você vai escrever aqui dentro o tempo que o bolo vai ficar lá dentro do forno, por exemplo, tá? E o círculo aqui indica que o fluxograma continua a partir deste ponto. Então, digamos que você montou o fluxograma em uma folha e precisa de mais. Aí você usa esse símbolo aqui. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente poder entender, tá? Então lá, normalmente o fluxograma ele é elaborado a partir de entrevistas. Você pergunta para a pessoa como que você faz. E aí ele vai te dizer como que é o processo e você vai montando. Tá? Este exemplo a seguir foi elaborado baseado no simples processo de retirada de pedidos por um caixa de restaurante. Então vamos entender como funciona o fluxo de trabalho de uma pessoa que é um atendente de fast food do McDonald's, por exemplo, Burger King. E olha que eu nem ganhei dinheiro para fazer isso. Aqui o símbolo ao início do processo, tá? Esse material tá junto aí com o vídeo, vocês podem acompanhar aí do lado também, tá? Aí aqui, o retângulo, perguntar o pedido. Então, o que o atendente tem que fazer quando chega um cliente? Primeiro, perguntar o pedido. O senhor vai querer o quê? Depois que o cliente responder, ele vai registrar o pedido lá no sistema. E aí, o losango aqui, ele vai ter que fazer uma pergunta para o cliente. Qual que é a forma de pagamento?
E aí ele vai dar duas opções: cartão ou dinheiro. Vejam as setinhas aqui. Se for em dinheiro, ele confere o valor e dá o troco se for necessário, imprime o pedido, entrega para o cliente e indica para o cliente onde retirar o pedido. Então, ó, se for dinheiro, ele vai vir aqui, ó, pá, pum, já era, acabou, resolveu o problema. Se for cartão, ele tem que perguntar se é crédito ou débito, ou voucher, Sodexo, VR e tal. Inserir no cartão, pedir para o cliente inserir a senha, imprime o pedido e indica para o cliente onde retirar o pedido. Ponto, fechou. Um fluxograma pequeno, simples, mas se, por exemplo, eu contratasse, se eu fosse dono de um restaurante e eu contratasse uma pessoa para ser atendente e eu mostrasse esse fluxograma para ela, ela ia realizar a atividade tranquilamente, concorda? Então o fluxograma tem que ser simples. E aí, eu vou passar, lógico, um exercício para vocês, né? Na verdade dois aí para deixar vocês bem animados aí. Então lá, esse é o primeiro. Ó. Verifique uma operação cotidiana, mapeando essa operação em um fluxograma e verificando melhoria nos processos apresentados. Então lá, você vai olhar esse fluxograma aqui, ó. Então, por exemplo, o cachorro da entrada no pet shop, recepcionista do pet shop verifica, ó, serviço a ser executado, cachorro é levado para a tosa, tal, tal, tal. Então você vai identificar possíveis melhorias nesse fluxograma, tá? Você vai montar ele com as suas melhorias já adaptadas. Então eu não quero um fluxograma igual a esse, eu quero do jeito que você pensa para melhorar. E o outro fluxograma você vai fazer o seguinte: imagine que você vai organizar um churrasco da turma, dos seus amigos, sei lá, e você é o responsável para fazer esse churrasco. Como que você montaria o fluxograma da organização desse churrasco? Sem se preocupar com o lugar que você já tem, tá? Não se preocupa com tamanho, quantidade de pessoas e tal. Eu quero que você organize o processo, desde o convite até o fim da festa, tá? Mas essas atividades estarão aqui junto em arquivo, vocês poderão acessar e entregar para nós. Um abraço e até mais!